Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Mais uma vez quero abençoar a sua semana. Quero pedir a Deus que dirija a sua vida, que te abençoe em tudo, que te livre do mal. Hoje, na nossa leitura, nós continuaremos no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Vou ler a partir do versículo 15, tá bom? Vou ler o versículo 15 e o 16, está escrito assim: Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: Eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hoje eu quero falar especificamente sobre essa atitude de João Batista. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias dele. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos orar, peça a Deus que fale ao seu coração. Pai, obrigado por sua bondade, amor e misericórdia. Obrigado por sua graça que nos alcançou. Fala conosco nessa manhã. Fala, Espírito Santo, a cada um de nós, nos instruindo, nos dizendo: Deus querido, qual a vontade, o propósito do Senhor para a nossa vida. Oramos entregando esse dia, entregando esta semana ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos por ele também te agradecemos. Amém. Mas de ti mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que grande desafio, não é verdade? Mais do Senhor, mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que grande desafio. Mas de ti,
Esse é um grande desafio para a nossa vida. Diminuir cada vez mais, até que reste em nós só Cristo. Essa deve ser certamente a nossa meta. Vamos falar um pouco sobre isso? Pela vida de João Batista, nós podemos contemplar uma pessoa que viveu assim. Você me acompanha? Quem é João Batista? Nós já vimos que Jesus fala de João Batista que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi o maior que João Batista. João Batista é um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe, que viveu integralmente o propósito para a sua vida. E agora, diante dessa situação, as pessoas estão olhando para João Batista, o testemunho dele é poderoso, a figura dele é imponente, as pessoas olham para ele e pensam que ele é o Messias. Havia uma grande expectativa da chegada do Messias, do cumprimento das promessas do Antigo Testamento. João Batista, então, percebendo toda aquela inquietação, ele disse para as pessoas: não, eu não sou Cristo. Na verdade, eu não sou digno de me curvar para desatar suas sandálias. Esta era uma função, uma tarefa feita pelo escravo mais simples, mais humilde da casa, que se abaixava para desatar as sandálias. Os viajantes andavam pelo deserto de sandálias ou descalços e eram comum, dentro dos ritos da hospitalidade, eles chegavam na casa e os pés deles eram lavados. O proprietário da casa, o dono da casa, recebia com boas-vindas, dava um beijo na bochecha dele, servia uma boa comida e oferecia para ele um tempo de descanso. João está dizendo que diante de Jesus ele não era digno nem mesmo de ser o escravo da casa que se abaixa para tirar as sandálias. Ele realmente, João, tem uma atitude que nos surpreende bastante, principalmente porque há em nós, há em todo ser humano um desejo de grandeza. No nosso tempo, este é um valor estimulado, o valor da grandeza, da fama, do poder, da riqueza. Nós perseguimos isso o tempo inteiro. É comum nós perseguirmos isso e temos sonhos de sermos grandes, poderosos, ricos e famosos. De onde vem isso? Certa vez comecei a meditar nessa palavra e fiquei pensando: Deus, de onde vem isso? Se o Senhor Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus diz então que aprender dele, que é manso e humilde, então a mansidão, a humildade nos leva ao lugar de descanso, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Então, por que eu meditando, nós nos cansamos correndo de um lado para o outro, trabalhando, estudando, paramos de conviver com as pessoas que nós amamos, ficamos às vezes 10, 11, 12, 13, 14 horas trabalhando, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo, correndo para um lado e para o outro, Salomão diria, correndo atrás do vento. Por que nós fazemos isso? E eu meditando nisso, fiquei pensando assim, só há uma explicação para isso. Deus nos criou para a grandeza. Você sabia? Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para dominar sobre tudo. Quando Deus cria o homem, Deus fala assim: domina sobre tudo, domina sobre os peixes, domina sobre as aves, domina sobre a natureza, domina sobre tudo. Deus nos criou para isso, para a posição de governo, mas o pecado nos tirou dessa posição de governo, nos fez, sabe o quê? Sabe o que o pecado nos fez? Escravos. Nós que éramos corregentes da criação, fomos feitos escravos do pecado. Entretanto, esse desejo, o desejo dessa posição de governo, de domínio, de grandeza, ainda está em nós, enraizado na nossa natureza, na nossa essência, naquilo que nós somos. Por isso, sem saber onde encontrar grandeza, poder, posição, nós corremos atrás, sabe de quê? De dinheiro. Nós corremos atrás de status.
Nós corremos atrás dessas coisas que o homem do nosso tempo corre. Jesus então disse: não fica sobrecarregado com essas coisas. Venham até a mim. Eu sou manso e humilde, aprendam de mim. Eu sou manso e humilde, aprendam a mansidão e a humildade. E aí vocês encontrarão descanso para a sua alma. Esse é o chamado de Jesus, é o propósito. Certa vez, já no final do ministério de Jesus, esse acontecimento está registrado no Evangelho de Marcos, Jesus estava preparando os discípulos para aquilo que ia acontecer com ele, né? Ele ia ser traído, preso, torturado, crucificado, morto. Jesus estava preparando os discípulos para isso. Ele diz: olha, o Filho do Homem será preso, e contou para eles. Eles não entenderam aquilo. Logo depois de Jesus explicar isso para eles, os irmãos Tiago e João se aproximaram de Jesus, se separaram dos demais discípulos, se aproximaram de Jesus e falaram com eles assim. Certamente Tiago, que era o mais velho, falou com Jesus assim: nós queremos te pedir uma coisa e queremos que o Senhor nos atenda. Jesus perguntou para ele: o que vocês querem? Aí Tiago disse: nós queremos que lá no seu reino eu me assente à sua direita e o meu irmão à sua esquerda. Aquela conversa com eles gera um tumulto entre os discípulos. Quando eles descobrem o que Tiago e João estavam a fazer, eles ficam revoltados e começam um debate. Jesus chama eles e fala assim: para. Lá no mundo, pelos conceitos do mundo é assim, mas entre vocês que são meus discípulos, não é assim. Entre vocês, aquele que quiser ser grande será o servo de todos. Como nós podemos aprender com o Evangelho? O chamado para o Evangelho, na verdade, o chamado para o discipulado, para uma vida com Cristo, é o chamado para uma vida de humildade. Lá no livro de Tiago, ficou registrado pelo apóstolo que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, recomenda assim: vocês devem ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que não julgou como usurpação ser igual a Deus. Eu gosto de dizer assim, Jesus não deu carteirada. Ele não diz assim: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem que você está falando? Jesus não fez nada disso. Em vez de se vangloriar da posição dele de ser igual a Deus, ele se humilhou e assumiu a forma de servo. A encarnação é uma humilhação. Só que Jesus podia ter encarnado imperador, rei. Ele poderia ter encarnado no maior império da terra, filho da maior autoridade da terra. Não, mas ele nasceu numa família pobre, filho de um operário, de um carpinteiro. A família dele era tão pobre que quando foi fazer a oferta, fez a oferta dos pobres no seu nascimento, né, na sua apresentação. 2 pombinhos. Jesus nasceu numa família pobre, num lugar pobre, como um homem humilde. E ele se humilhou. Mais do que isso, ele foi até a cruz. Para nós terminarmos, eu me lembro que agora, no final do seu ministério, no final do ensino dos discípulos, né? Jesus está no final ali do doutrinamento, terminando as lições, os 3 anos de formação com os discípulos, e a última aula de Jesus é uma aula espetacular. Jesus come com eles, e depois Jesus, a Bíblia diz que ele se despe, amarra uma toalha na cintura e lava os pés dos discípulos. Depois que ele lava os pés dos discípulos, ele pergunta para eles: vocês entendem o que eu fiz? Essa é uma pergunta boa para você e para mim nessa reflexão. Vocês entendem o que eu fiz? Será que nós entendemos o que Jesus fez? Nós precisamos entender quem é Jesus, o que ele fez, qual a proposta dele, a
que Ele nos tem chamado. Se você der uma olhada no cenário geral da igreja, de príncipes, governantes, cardeais, bispos, apóstolos, meu Deus, é tanto título, tanta hierarquia, tanta pompa, tanta glória humana, não é isso? Que você... Cadê a igreja dos servos dos servos? Cadê a igreja que imita Cristo? Aquele que não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas que se humilhou. Onde estão os discípulos, aqueles que são mansos e humildes? Se você me perguntar assim, Cícero, é fácil isso? Eu vou dizer para você, não, não é fácil. O exercício da humildade, da humilhação, de esmurrar a carne, de rejeitar esse desejo carnal de grandeza, glória e poder, esse é difícil demais. Mas é o propósito de Deus para a nossa vida, uma igreja de discípulos que sejam mansos e humildes, que compreendam o propósito para o qual foi chamado, que saibam quem é Jesus e saibam quem eles são. E assim, na hora que vem as tentações da grandeza, os louvores, os aplausos, a bajulação, as posições, essas coisas todas, a gente possa ter a mesma atitude de João. Oh, não, peraí, eu não sou digno de, abaixando-me, tirar as sandálias, desamarrar as sandálias dos pés dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esta é uma posição contrária ao pensamento do nosso tempo, sabia? Por que é tão difícil ser um discípulo de Jesus Cristo? Porque no nosso tempo todo mundo quer ser grande, famoso, poderoso, cheio de glória, cheio de poder. E para Jesus, e no reino de Deus, poder é serviço. Olha, talvez a gente nunca, graças a Deus, venha a ser famosos como o reverendo Martin Luther King, como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco de Assis, mas nós podemos, na nossa humildade, na nossa simplicidade, no nosso anonimato, viver a vida que Deus propôs para nós. E se há em nós um desejo de grandeza, que a gente possa compreender que no reino de Deus, grande é aquele que é servo de todos. Vamos orar? Eu queria te desafiar agora, mais uma vez, a apresentar a sua necessidade a Deus. Você tem algum problema sério para enfrentar essa semana? Um negócio para fechar? Uma dificuldade? Um problema que você não dá conta de lidar com eles? Uma situação na justiça? Ou qualquer outra coisa? Um problema de enfermidade? Meu Deus, fui surpreendido com essa notícia terrível de uma enfermidade em mim, na minha casa. Seja qual for o problema, Deus é a provisão, a solução para todos os nossos problemas. Ele é a provisão para todas as nossas faltas. Vamos até Ele agora em oração. Pai, aqui estamos nós, diante do Senhor, em oração, para, em primeiro lugar, te agradecer por sua bondade, amor, graça e misericórdia. Para te pedir que perdoe os nossos pecados, quando somos soberbos, presunçosos, orgulhosos, quando, ó Deus, o nosso coração anseia, nós corremos de um lado para o outro em busca de fama, celebridade, poder, riqueza, grandeza. Pai, nos perdoe quando perdemos tempo, corremos atrás do vento e o nosso coração está nessas coisas. Se nós crescermos, se o Senhor, por sua bondade, nos enriquecer, nos fizer crescer, Deus, que o nosso coração esteja no Senhor, que a nossa mente, que os nossos olhos, o nosso coração esteja guardado. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente no Senhor, livra-nos das tentações e do mal. Se nós temos andado errado, Deus nos leva para o caminho certo. Agora abençoa o meu irmão, a minha irmã, toma essa necessidade. Eu quero te pedir, Deus, cura o enfermo, liberta o oprimido. Senhor,
Dá vitória aos seus filhos e filhas. Abre a porta. Repreende o mal, Deus. Dá vitória, solução a essa causa na justiça. Deus, faça o milagre na vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Age na vida deles com misericórdia. Mostre-nos que o Senhor é um Deus vivo. E age na vida dele para a glória do Senhor. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, para que a bênção dele, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te alcance. Que se a bênção é cura, que você seja alcançado pela cura. Se tem uma porta fechada, que o Senhor abra essa porta. Se tem uma porta que precisa ser fechada, que o Senhor feche essa porta. Que em tudo Ele dirija a sua vida, que você seja fortalecido, que você seja curado, que você seja liberto, que você tenha sucesso, seja bem-sucedido naquilo que você fizer. Assim, em nome dEle, o Deus Todo-Poderoso, eu abençoo e declaro a vitória, a bênção dele sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana. Te vejo aqui semana que vem.